Olá galera, hoje eu vim trazer para vocês o problema 23 da lista de Física 1. O recorde do mundo do salto em comprimento é de 8,95 metros. Supondo que o saltador fez a chamada a rapidez de 9,5 metros por segundo, calcule a diferença entre o recorde e a melhor marca possível para uma partícula lançada à mesma rapidez. Aqui está. Imagine o seguinte, né? Um atleta, né? Que ele inicialmente vem correndo e a partir de uma marca, né? L1, ele salta. E ele tenta saltar o mais longe possível, né? A distância mais longe possível dentro desse espaço com areia, né? E o recorde, né, foi de 8,95 metros, né? Sabendo isso, a gente vai querer fazer o quê? A gente tem que calcular qual que vai ser a distância atingida se, no caso de uma pessoa pulando, né, do recordista, fosse uma partícula. Já aqui, nesse caso, foi com resistência do ar, né? E também se trata de um corpo com massa, né? Que ocupa espaço e que tem resistência do ar. Já para uma partícula, ou seja, que a gente não vai considerar massa, a gente teria o que? A gente tem que, antes de mais nada, lembrando dos dados, né? Que D, a distância é de 8,95 e a velocidade inicial que foi dada, né? Do atleta, né, que saltou foi de 9,5 metros por segundo. Para uma partícula, né, a gente teria aqui um movimento em y, né, S de y, né, vai ser dado por quê? Pela posição inicial, que é 0, mais, né, ele parte do chão, mais a velocidade inicial multiplicado por seno de 45 multiplicado por t. Velocidade inicial multiplicado por seno de 45 por quê? Velocidade inicial, ela vai ser na direção de 45 graus em relação ao chão, né? Quando um atleta vai saltar, geralmente é esse ângulo que ele pula, né? Com 45 graus. Então a gente toma isso como padrão, né? A gente assume que o ângulo é 45 graus. Assumindo isso e assumindo que a velocidade inicial é de 9,5 metros por segundo, a gente pode calcular, né, para uma partícula qual é a distância máxima atingida. Como vai ser? A gente tem que o movimento é um move, né, um movimento uniformemente variado em y. Por quê? Porque tem uma aceleração, e essa aceleração é a da gravidade. Imagine uma partícula, né, que ela está subindo e descendo, assim, ela está sendo lançada, formando uma parábola invertida, né? Então, a gente tem que a velocidade, ela não vai ser a velocidade inicial toda, ela vai ser somente a componente que está para cima, a componente vertical. E a componente vertical, a gente, na projeção de vetores, né, é o vetor multiplicado pelo seno de 45. Seno, a gente tem uma regrinha, né, que a gente chama sem sono, e cosseno com sono. Sem sono de pé, então vertical. Quando a gente multiplica o módulo de vetor pelo seno, a gente tem vertical. Se a gente multiplicar por cosseno, com sono, né, a gente tem a parte x, né, horizontal. Então, aqui, né, a gente tem qual é a distância percorrida, né, velocidade vezes tempo é espaço, menos mais a metade multiplicado pela aceleração vezes tempo ao quadrado. A aceleração é menos g, né? A gente sabe que a única aceleração que tem ali para a partícula, né, desconsiderando a resistência do ar, é de menos da aceleração da gravidade. E a gente tem, né, que em x é o que? Não tem aceleração, né? Desconsiderando a resistência do ar. É
é a posição inicial, né, em x, 0 mais 9,5 cosseno de 45t. 9,5 é a nossa velocidade, né, que eu já substituí. Cosseno de 45 por quê? Com sono, né, deitado. Então, a gente tem essa expressão. E a velocidade agora em y, em qualquer instante do tempo, vai ser dada pelo quê? A velocidade inicial é o quê? 9,5 seno de 45, né? Menos mais aceleração vezes tempo, aceleração negativa, né? Para baixo, está apontando para baixo. G, a gravidade. Então, a gente calcula então o que? O tempo de subida. Para a gente conseguir calcular qual é a distância em x, primeiro, lá na nossa equação, em x, a gente tem que ter o tempo. A única variável que está faltando lá é o tempo total até ele cair. E o tempo total até cair é o tempo de subida mais o tempo de descida. Aí então a gente vai calcular qual é o tempo de subida. O tempo de subida a gente calcula como? A gente substitui lá quando a partícula vai parar, né? Já que o ponto mais alto em y é o que? Quando a partícula para. Quando ela para é o que? 0. V de y é 0. Substituindo, a gente vai ter aqui 0 é igual a 9,5 seno de 45 menos g vezes t. G é aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai calcular e chegar à conclusão de que t é de aproximadamente 0,82 segundos. O tempo do movimento vai ser o quê? O tempo total vai ser aproximadamente 2t, que no caso é o tzinho aqui. E aí o t grande vai ser de aproximadamente 1,65 segundos, já que é 2 vezes o t pequeno. Então, sabendo isso, a gente pode calcular qual é a distância atingida em x, né? Se a gente sabe o tempo que demorou para a partícula subir e descer, esse mesmo tempo vai ser para a partícula percorrer a distância no eixo x, né? Já que vai parar em x também. Então, S de x vai ser o que? O espaço em x, né? Vai ser 9,5 cosseno de t de 45 graus vezes o tempo total, né? De subida e descida. O tempo total, né? A gente já viu, 1,62. Substituindo, vamos ter que a distância total atingida por uma partícula, né? Um corpo sem massa, né? Uma partícula, seria de aproximadamente 9,21